Olá, para você que está comigo aqui nesse entrevistão na multiplataforma da TVTech, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado, que é o Miguel Haddad, que está na vida pública há 37 anos, mais ou menos, né, Miguel? Aproximadamente. Aproximadamente. Já foi vereador 2 vezes, já foi vice-prefeito, já foi prefeito de Jundiaí 3 vezes, já foi deputado estadual e deputado federal agora pela 2ª vez, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então, vou começar com uma pergunta que normalmente os políticos não gostam de responder. Como é que começou a sua vocação, como é que foi o seu chamado para a vida pública e o que você acha hoje, depois de 37 anos, que você teve que renunciar para fazer a vida pública? A verdade é que quando eu me lancei candidato a primeira vez, eu estava praticamente nos bancos acadêmicos, né? Eu fazia faculdade de Direito e naquele momento havia uma efervescência em relação ao processo político. Nós estávamos saindo da ditadura, né? Haviam 2 partidos, um partido que representava, de certa forma, a direita, né? E um partido mais à esquerda, né? Um partido mais liberal. E dentro da universidade, dentro da faculdade, havia um clima muito favorável dessa discussão. Tanto é que dentro da faculdade de Direito, naquela época, elegeram alguns vereadores. O Ariovaldo Alves, naquela oportunidade, estudava também, fazia faculdade, foi candidato a vice, uma outra chapa. O José Geraldo Martins, nós éramos contemporâneos, estudávamos, inclusive, na mesma classe. E outros candidatos. Dentro da faculdade, nós tivemos aí 4, 5 candidatos, 6 candidatos, talvez até um pouco mais. Havia um clima muito favorável que estimulava, né, a discussão política e, a partir daí, nasceu a minha candidatura em 82, 83. E o que é que você teve que renunciar para fazer essa carreira de 37 anos? Ser prefeito 3 vezes, deputado estadual, deputado federal, vereador 2 vezes. Qual foi a maior renúncia? Veja, a maior dificuldade é você compatibilizar a família com a atividade política. Porque a atividade política, ela não tem um horário determinado, né? Você não pica cartão, né? Você tem que estar à disposição. Isso significa sábados, domingos. Eu mesmo nesse sábado agora, sábado à tarde, nesse último sábado, eu dei atendimento. Então, o que é muito comum na vida pública. Você compatibilizar família e atividade política é um desafio, né? Mas é possível, mas é um grande desafio. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades daqueles que estão na vida pública, que estão engajados, envolvidos, essa equação, né? Filhos, esposa, né? Ou então marido, no caso de mulheres políticas, toda essa equação aí era mais difícil do que quem está na iniciativa privada. Seu primeiro mandato de vereador foi em 1982, é isso mesmo? 83, eu iniciei. 83, você foi candidato em 82, se elegeu para 83. E aí você, primeiro mandato, qual foi o maior desafio que você enfrentou no primeiro mandato? A inexperiência, naquele momento, ela exigia de nós um esforço redobrado, um cuidado maior, e quem não conhecia ainda a atividade pública, a realidade do município, as demandas. Então, a vereança foi uma grande escola. Eu sempre que posso recomendo às pessoas que têm um projeto político para que passem pela vereança, porque ela te dá uma formação, importante, para que você possa depois galgar, então se habilitar para novos cargos. A Câmara Municipal, a vereança, ela foi essencial para que você pudesse conhecer melhor as demandas e a cidade em si, conversar com as pessoas, porque te qualifica para que você faça essa abordagem, vá aos bairros. E eu sempre tive uma característica do corpo a corpo. Eu venho do comércio, então eu já tinha essa característica, essa abordagem mais pessoal. Na vida pública não foi diferente. Então, durante meus mandatos, mesmo enquanto prefeito e até hoje, enquanto deputado,
na medida do possível, esse contato ele é importante, porque quem conhece melhor os problemas relacionados ao transporte público é quem usa. Quem sabe se a escola é boa ou não é quem tem filhos na escola. Se o Hospital São Vicente ou qualquer hospital público, ele tem qualidade, e quais são as suas demandas, quais são aí os problemas que ele enfrenta, quem sabe bem é quem utiliza. Então, esse diálogo, essa relação com a população, ela é fundamental, e a vereança te dá um pouco essa possibilidade, né? Mais até do que qualquer outra atividade pública, a vereança é onde você está mais próximo da população. Miguel, agora me conta uma coisa, uma pimentinha aí. É verdade que os vereadores mais inexperientes, mais novos, se bobearem, são engolidos pelo espírito de corpo dos mais velhos? Você se livrou disso talvez pela sua experiência no comércio? Como é que é? Veja, é natural em qualquer, principalmente no Legislativo, a Assembleia, a Câmara Federal, as câmaras municipais, que os políticos que já vêm com uma certa experiência, né, eles tentem ocupar os espaços. Naturalmente, quem chega fica aí por um bom tempo, muito mais observando, avaliando, conhecendo, né? Então, de certa forma, por algum tempo, quem chega está assim na fila, né? Está avaliando um pouco melhor. E é natural que você tenha assim um espaço muito mais durante pelo menos o primeiro ano do mandato, que os espaços sejam muito mais ocupados por políticos experientes do que os iniciantes, né? Isso é um processo natural, sim. Tá bom. Recentemente você passou a ocupar o seu segundo mandato de deputado estadual. Federal. Desculpa, federal, seu segundo mandato de deputado federal. É um mandato mais curto, eu queria saber no que é que você vai focar o seu mandato, que vai até dezembro, se não me engano, é isso mesmo? Exatamente. Vai até dezembro. É um tempo muito curto, né? São alguns meses, e por isso você tem que ter foco, né? Tem que ter foco. A região, normalmente, enquanto deputado, você tem que ter a visão do país como um todo, né? Então, os projetos que vão ao encontro dos interesses do país, a visão estadual, até porque eu represento o estado de São Paulo e represento mais ainda a região de Jundiaí, né? Eu sempre tive um cuidado de, no processo eleitoral, fazer um trabalho mais intenso na região, porque isso permite que você volte. Quando você trabalha em 645 municípios, que é o número de municípios do estado de São Paulo, você não consegue retornar em todos. Mas quando você trabalha e você intensifica a sua campanha em 10, 12 municípios, 15 municípios, de forma mais expressiva, você consegue retornar. Então, as minhas campanhas, se você observar, você verá que eu atuo em 10, 15 municípios, eu atuo dentro da região, porque a região tem demandas importantes. Então, primeiro, que enquanto deputado federal, você tem essa visão dos interesses do país, do estado, da região. E tem, quando nós olhamos para a região especificamente, algumas áreas que são muito mais delicadas, né? Eu vou pegar um caso específico, que é o Grendac. O Grendac é um hospital importantíssimo, que tem seríssimas dificuldades financeiras. Não é fácil o enfrentamento do dia a dia por parte da direção do Grendac. Eles têm aí todo dia um leão, né, para ser enfrentado, né? Então, eles enfrentam todos os dias grandes problemas, mas é um hospital humanizado, é um hospital que atende a criança, que acolhe a família e que é essencial, não só para Jundiaí, mas para toda a região e para o estado de São Paulo. Então, o Grendac é a minha prioridade nesses poucos meses que eu vou permanecer frente à Câmara Federal. Então, o Grendac é o tema, é o grande tema, né, que eu quero ver se consigo avançar alguma coisa. Se eu conseguir avançar um pouco mais, serão em áreas institucionais, né, tipo o Luiz Braille ou outras, a TEAL, outras instituições aí, a Paz, né, que nós possamos contribuir, porque não dá para você ter um leque muito amplo
em função do tempo, e aí você corre o risco de não atender a ninguém. Bem, além do seu trabalho em defesa do GRENDAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, você também tem um trabalho de ampliação do alcance da Lei 417, que é a lei que cuida do compartilhamento dos municípios da Serra do Japi. Como é que é isso? Para que é isso? Qual é a motivação disso? Me explica. A Serra do Japi, na verdade, ela se encontra em 4 municípios. A Serra do Japi não está só em Jundiaí. A Serra do Japi está em Jundiaí, em Cabriúva, em Cajamar e Pirapora do Bom Jesus. Basicamente, em 92% estão em Cabriúva e em Jundiaí. Em Jundiaí, a serra está bem preservada. A lei 400, além do tombamento, a Lei 417, que é uma lei municipal, que foi criada enquanto eu era prefeito, ela ampliou a área de proteção da serra. O que significa isso? Você tem uma área tombada. Com a Lei 417, nós encaminhamos uma lei, que é a lei de número 417, para a Câmara Municipal, naquela oportunidade de Jundiaí, para que ela aumentasse em mais 100 quilômetros quadrados a área de proteção. O que significou? Que se a serra tinha uma área de 90 quilômetros, ela passou a ter, com a Lei 417, 192. Ela ampliou. E como é que, além dessa ampliação, ela criou um destacamento especial da Guarda Municipal para fazer a vigilância por 24 horas da Serra do Japi. Criou um conselho também, um conselho que acompanha e cuida da serra como um todo e discute os seus problemas e soluções, além de um fundo monetário para algumas desapropriações e para ações de preservação. E aí o que vinha acontecendo? O que vem acontecendo hoje? Bom, Jundiaí tem uma situação mais confortável, mas a ave que está aqui hoje de manhã, à tarde, ou qualquer tipo de animal, ele está, às vezes, à tarde em Cabriúva, na Serra do Japi, mas na área de Cabriúva, ou então em Cajamar, ou então em Pirapora. E é importante, é fundamental que essa proteção se amplie. E por isso eu fui aos prefeitos. Conversei com o prefeito de Cabriúva, que prontamente se dispôs a também implantar uma lei similar. Estive com o prefeito de Cajamar, que também já sinalizou que vai implantar a mesma lei. E nós estamos agora tentando contato com o prefeito de Pirapora para que ele avalie essa possibilidade. Mas só a conquista de Jundiaí, Cajamar e Cabriúva, nós estamos falando em praticamente 92% da Serra do Japi, que terá uma proteção ampliada, que ficará muito mais segura, que vai estar muito mais preservada. E num momento em que se discute cada vez mais o aquecimento global. Então, o tema é um tema atual, é necessário, mas nós fizemos essa implantação da Lei 417, para você ter uma ideia, lá em 2004. Há mais de 15 anos que existe a lei e que permitiu, entre outras ações, que a Serra do Japi, na nossa cidade, tivesse essa preservação. Bom, a gente vai voltar a falar de sustentabilidade e talvez falar um pouquinho sobre o aquecimento global e as queimadas na Amazônia. Como é que você faz para cuidar disso, mas no próximo bloco. Agora nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Aguenta aí. Nós voltamos com o entrevistão e nosso convidado de hoje é o deputado federal Miguel Haddad. Estava falando com a gente antes do intervalo sobre sustentabilidade, sobre aquecimento global e agora vai falar um pouquinho como é cuidar disso como deputado federal. Dá para cuidar um pouquinho do Amazonas nesses 3 meses, dessas queimadas, esse horror que está acontecendo por lá? Veja, é possível você criar algumas propostas, principalmente para que haja recursos relacionados a essas grandes queimadas, que possam ir ao encontro de você solucionar, buscar aí medidas que você possa diminuir essas queimadas ou então ter uma ação mais efetiva frente às queimadas.
Mas o que nós estamos assistindo hoje, mais até do que uma questão de recursos, é uma ação, é uma conscientização por parte, principalmente dos jovens. E você veja que essa não é uma ação aqui, mas é uma ação mundial. É mundial, nós estamos assistindo. Nós temos uma jovem sueca aí de 16 anos, a Greta, que tem conseguido movimentar o planeta, né? Jovens de 12, 13, 15 anos, 16 anos, não estamos falando nem de 19, 20 anos, nós estamos falando aí de 12, 13 anos, né? Adolescentes que se mostram conscientes de que precisam salvar o planeta, porque os próximos anos, nós vamos viver aí, temos um tempo de vida muito mais curto, mas eles terão aí vida longa e é essencial que o planeta seja preservado. Então, é uma questão cultural, uma questão de conscientização. Nesse momento, o que nós temos assistido são pessoas que desconsideram os números, desconsideram a ciência, desconsideram os fatos, né, as pesquisas que vêm sendo feitas e que comprovam, não há nenhuma discussão em relação a isso, que o planeta vem, a temperatura vem aumentando. A discussão é quais são as razões. Então... É essa ou aquela. Agora, o que nós não podemos é aguardar para descobrirmos qual é a razão. Não dá para negar a realidade, né? Sabendo que a temperatura está aumentando. Nós precisamos estancar isso. Né? Precisamos criar aí mecanismos para estancar isso. E esses incêndios, tudo mais, vão aí ampliando os problemas relacionados ao meio ambiente, né? que é a garantia de vida. O que é que diferencia o planeta Terra dos demais planetas? Exatamente a temperatura. O equilíbrio. Né? O clima é que garante, entre outras coisas, é lógico, a água, enfim, há outras coisas, mas o clima garante a vida no planeta. Quando você vê isso alterado, todos nós passamos a ter um risco aí, né, de, inclusive, que o planeta continuará, mas que nós corremos esse risco aí de não poder continuar mais no planeta, não sobreviver a todos esses desastres aí que o planeta vem sendo aí imposto. Então é um quadro muito delicado, é muito mais sério, né, do que as pessoas imaginam, e é fundamental essa preservação, né? E a conscientização é um passo essencial. O Al Gore já havia alguns anos atrás, né, falado sobre isso para o mundo como um todo, né? Inclusive com um documentário, né, A Verdade, me foge agora nesse momento o nome, né, do documentário, né, mas um documentário importante mostrando o aquecimento global. Alguns anos mais tarde, essa situação ela se torna muito mais alarmante, até porque os efeitos já começam a ser sentidos. Então é importante. Em Jundiaí, e na nossa região, nós estamos fazendo a nossa parte, né, que é exatamente preservar a Serra do Japi, preservar os mananciais, né, garantir a mata, as árvores, essa arborização, essa equação em que você consegue fazer com que as pessoas, essa harmonização, né, entre o concreto e o verde. Isso é fundamental. Legal, vamos falar um pouquinho de segurança pública. Nós vimos um episódio no Rio recentemente, a morte de 4, 5 crianças por bala perdida. Você acha que tem que mudar o modelo de segurança pública, do jeito que ele é, para um modelo que olhe mais, conviva mais, harmonize mais a relação do policial com a comunidade, da comunidade com o policial? Como é que é? Eu sempre defendi muito, né, o policiamento comunitário. É fundamental você ter o policiamento comunitário, porque o policial ele tem que ser visto como alguém que está ao lado da população. Ele não pode ser alguém que pune, né? Esse distanciamento, em primeiro lugar, é ruim. Ele precisa conhecer as pessoas e as pessoas precisam conhecê-lo. Ele precisa saber quais são os hábitos. Se o seu Antônio fecha o comércio dele às 6 ou às 6h15. Se está acontecendo algum movimento diferente na casa da dona Ana. Então, é fundamental essa relação, né? Uma movimentação diferente,
É importante você integrar alguns prestadores de serviços, por exemplo, o correio, entregador do correio, entregador de cartas, ele muitas vezes conhece os hábitos da casa. Então, integrar a sociedade é fundamental para que a gente avance na segurança. Mas também precisa acabar com o sentimento de impunidade, porque é isto que torna muito mais, vamos dizer, audacioso, né, o militante, o marginal, que vai, assalta e acredita que 2 dias depois, e é verdade, ele vai estar de volta às ruas. Né? Então nós temos que ter uma legislação rigorosa. Não faz sentido alguém que mata uma criança, né, cumprir 1/6 da pena e estar em liberdade. Nem que seja policial. Oi? Nem que seja policial. Muito menos. Muito menos. Eu acho que o policial é um profissional. Ele tem que estar muito mais bem, ele está muito mais bem preparado do que qualquer cidadão. Então, é importante você dar as condições ao policial. Né? Um armamento adequado, coletes à prova de bala, treinamento adequado, certo? Não expor a vida do policial. Realmente, eu não estou aqui falando em expor a vida de quem quer que seja. Né? Os policiais, como qualquer outras pessoas da sociedade, têm os seus filhos, têm suas esposas, enfim, né? Tem o seu dia a dia, como qualquer um de nós. Né? E é fundamental que eu fiz investimentos importantes na Guarda Municipal enquanto deputado federal. Foram mais de 2 milhões de emendas para que ela pudesse trocar os armamentos, as viaturas, o fardamento. E é importante que a sociedade, que as pessoas respeitem o policial, ou a polícia militar, ou a polícia civil, ou a Guarda Municipal. É fundamental esse respeito. É essencial a integração das polícias, para que você não tenha, numa determinada região, 10 viaturas e em outra, nenhuma. Então, esse estudo, essa inteligência na investigação é importante e a utilização hoje de recursos eletrônicos. Né? A implantação das câmeras começaram no meu governo. Nós é que instalamos, né, para exatamente, e hoje o prefeito Luiz Fernando vem fazendo investimentos importantes na segurança pública, que vai permitir que Jundiaí, nos próximos anos, tenha um grau de segurança maior e dê à população um nível de confiança, né, maior também em relação à sua vida, em relação a ir e vir. Porque hoje os pais ficam aflitos quando seu filho sai. Ou vai trabalhar, ou vai para a escola, ou vai sair na noite, enfim, né, há uma grande preocupação com drogas e com a segurança física mesmo. Né? Então, isso traz um desconforto imenso e é importante que a gente possa melhorar o sistema de segurança. Não é uma missão simples, não é fácil, mas é importante que a gente avance. Bom, vamos lá, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria saber qual você acha que foi a sua maior contribuição nesses 37 anos de vida pública, né, em defesa de Jundiaí. Qual foi a sua maior contribuição para que Jundiaí chegasse hoje a ser a 4ª cidade, o 4º IDH, o 4º Índice de Desenvolvimento Humano do país? Veja, Jundiaí teve uma felicidade. Né? Nós tivemos aí, por muito tempo, bons prefeitos. E não foram só os prefeitos, mas quem constrói a cidade somos todos nós, é a sociedade. Né? Os prefeitos atualmente têm uma missão de dar um norte. Né? E nós tivemos, no transcorrer desses anos todos, uma sequência de ações importantes. Né? Porque Curitiba é uma cidade que por muito tempo, hoje já perde um pouco de qualidade, mas se diferenciou no Brasil e no mundo. Pela continuidade administrativa, continuidade dos projetos. Isso é essencial. Jundiaí teve essa felicidade, tanto é que Jundiaí tem dados que são únicos. Água, esgoto, o desenvolvimento econômico, a educação, enfim, nós temos problemas, é lógico que nós temos. Nós somos uma cidade que, na média das cidades brasileiras, estamos entre as melhores, com todos os problemas que ainda se arrastam
e que vêm sendo enfrentados a cada dia. Mas eu diria, eu fui um prefeito que estimulei muito o desenvolvimento econômico. Né? Estimulei muito o desenvolvimento econômico. A atração de novas empresas, para que aqui pudesse se instalar, a ampliação das existentes, manutenção, naturalmente, delas, né? A geração de empregos, a formação, a qualificação, inclusive, da mão de obra, para que ela fosse ao encontro das demandas das empresas que aqui se instalavam. Quando vieram algumas empresas, as primeiras empresas de telemarketing para Jundiaí, nós dávamos cursos, junto com as empresas, para a formação de profissionais de nossa cidade, para que eles se qualificassem, porque havia um problema. Não tínhamos uma mão de obra qualificada. Então, é fundamental o desenvolvimento, porque o grande problema é que quando, se a pessoa está empregada, se ela tem um bom salário, grande parte dos problemas da família ou dela estão resolvidos. Então, por isso que você tem que criar essas condições de dar oportunidades, né, dentro desse contexto todo macroeconômico. Então, a geração de empregos, o desenvolvimento econômico, e aí entram outros pilares fundamentais, que é a educação, a própria segurança, enfim. Daí para a gente discorrer um bom tempo sobre o tema. Mas se eu tivesse que escolher eu diria para você que é desenvolvimento. Bom, agradeço muito, Miguel. O espaço está aberto para as suas últimas considerações aí. Eu que agradeço muito a você, né, a TV, cumprimentá-los aí pelo trabalho que vem desenvolvendo, cumprimentar aí ao público que nesse momento nos assiste, né, os meus agradecimentos a vocês e espero poder voltar aí em outras oportunidades. Sem dúvida. Obrigado também a você que nos acompanhou aqui no Entrevistão, pela plataforma multimídia da TV Tech, pelo Instagram, Facebook, pelo YouTube. Nós voltaremos em breve com um novo Entrevistão. Até lá.